Bom dia, peritos. Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, eu quero trazer para vocês aqui um tema que muitos peritos não sabem a diferença e também muitos advogados não sabem a diferença. Eu já vi advogado dizendo que não se preocupa que eu vou apresentar quesitos depois da entrega do laudo, os quesitos complementares. Não são quesitos complementares. E você? Você sabe a diferença de quesitos preliminares, quesitos suplementares, complementares e quesitos de esclarecimento? Bom, lá no CPC tem. E ele deixa bem claro. O quesito preliminar é aquele quesito que é apresentado junto no momento da apresentação da proposta dos honorários. Quando o juiz nomeia o perito, no mesmo despacho, geralmente ele pede para as partes apresentarem os quesitos que gostariam de apresentar. Esses são os quesitos preliminares. Por que tem esse nome? A gente sabe, porque são os primeiros. Agora, por que é importante apresentar os quesitos preliminares? Porque é ali que você delimita a perícia. A perícia não pode sair daqueles quesitos iniciais, tá? Então os quesitos preliminares, eles vêm antes da proposta do perito. Principalmente antes da proposta do perito e antes do agendamento, tá? Então ele fica entre a nomeação, né, e o agendamento da perícia, né? Desculpa, e a perícia, né? A diligência. Começou a perícia, já não se pode mais apresentar quesitos preliminares. Porque imagina, nos quesitos preliminares, o perito ele vai fazer todo o levantamento de quantas horas ele vai precisar para responder todos aqueles quesitos. E tem quesito que pode complicar muito a perícia do profissional. Como, por exemplo, imagina que eu estou num processo agora que é uma discussão sobre um recondutoramento de rede de média tensão de Ituiutaba até uma fazenda. E essa fazenda ela fica em torno de, acho que 6 quilômetros da cidade em linha reta. Quer dizer, o recondutoramento foi de 6 quilômetros. Aí as partes pedem para eu analisar os 6 quilômetros de redes trocada. Imagina você empreender no meio do capim, do mato, em pleno sertão. Que veículo que eu vou conseguir para andar no meio do mato, procurando, né, seguindo o condutoramento da rede? Imagina o quanto não vai ficar caro isso para mim. Tem rede que passa rio, tem rede que passa dentro de mata fechada, entendeu? Então, só para você ter uma noção que os quesitos preliminares são importantes para você elaborar a sua proposta, tá? E depois que eles apresentam os quesitos preliminares, os próximos quesitos não podem fugir do que foi definido nos primeiros, né? Porque senão muda todo o contexto da perícia, tá? Bom, então os quesitos preliminares eles são apresentados entre a nomeação e a diligência. No momento da diligência, ela começou, aí entram os quesitos complementares. E aí você me pergunta, e os suplementares? Quesitos complementares e suplementares são a mesma coisa. Não existe diferença, tá? Então são quesitos complementares ou suplementares. Eles vão desde o início da perícia até a entrega do laudo. Então até a entrega do laudo ainda aceita-se a apresentação de quesitos complementares ou suplementares, tá? Porém, o perito, a parte, por exemplo, às vezes o advogado, ele participa da perícia, na diligência da perícia de campo, e lá eles têm uma ideia de fazer uma pergunta e ele elabora, escreve num papel e entrega para o perito lá. Ou ele pergunta para o perito na prancheta anota e tenta responder ali no momento, tá? Agora, é obrigatoriedade do perito
responder os quesitos complementares? Eu entendo que não. O perito responde se quiser. Por quê? Ele não foi preparado para responder essa pergunta. Se for de fácil solução, se for uma pergunta coerente, é claro que o perito não vai fazer esforço para responder. Não precisa ser na hora, tá? Você pode acolher o quesito e informar que você responde com a entrega do laudo, tá? Mas o advogado ele já se garantiu, porque na hora surtiu uma dúvida, uma ideia de entrar com uma perícia, com um quesito que ele não tinha pensado antes, que o assistente dele não ajudou, não pensou, não colocou nos quesitos preliminares. Então ele, no momento, ele te entrega, você verifica como responder, às vezes você tem que mudar o seu plano de ação ali na perícia para responder, você já se adapta para responder. Agora, se isso deturpar muito a sua perícia, fique tranquilo, você não tem que responder, porque você não estava preparado para isso. Ele deturpou completamente a sua perícia e os seus honorários foram baseados naqueles quesitos preliminares e não nos complementares. Lembra? Beleza. Você voltou para casa, elaborou o laudo, entregou o laudo, juntou o laudo nos autos, bonitinho, respondeu todos os quesitos complementares, os preliminares. Depois o juiz intima as partes para fazer a manifestação sobre o laudo. E aí pode se apresentar os quesitos de esclarecimento, que são de esclarecimento, são dúvidas que surgiram da elaboração do laudo. Ele não pode mais apresentar quesitos com conceitos preliminares, que são aqueles que coordenam a perícia, aqueles que dão norte para o perito. Já os quesitos de esclarecimentos são basicamente para tirar dúvidas sobre o laudo, tá? Não pode ter nada que exija, por exemplo, refazer a perícia. Ah, eu gostaria que você voltasse lá e verificasse se o motor do veículo estava sem óleo. Não, isso aí você deveria ter feito no momento da perícia, né? Então, quesitos de esclarecimento são para esclarecer as dúvidas que envolvem o novo documento juntados aos autos, tá? Quantos quesitos de esclarecimento as partes podem apresentar? Inúmeros, inúmeros. Ele pode ficar apresentando quesitos de esclarecimento um atrás do outro e fazendo o processo rolar por anos e anos a fio, até que o juiz entenda que aquilo é protelatório e que não é pertinente e impugna a apresentação dos quesitos. Acabou. Aí encerra o serviço do perito, tá? O perito já pode solicitar o levantamento dos seus honorários. Entendeu? Bom, existe a possibilidade do perito ser chamado em audiência. Eu nunca fui chamado. Não sei se é porque eu faço um laudo bem completo, um laudo bem elucidativo, tá? Eu trago tudo o que a rede acadêmica exige para a elaboração de um TCC, de um mestrado, de um trabalho de conclusão de mestrado. Eu faço a mesma coisa. Eu trago ali um estudo de caso, ali eu trago um estudo técnico-científico, respondendo todas as perguntas que eu imagino que eles vão perguntar. A experiência ajuda muito aí, tá? Porque a gente sabe, a gente fica meio ambientado de como que como são as perguntas, quais seriam as dúvidas mais comuns, tá? Mas de vez em quando ainda aparece um quesito de esclarecimento. Eu reduzi bastante. Depois que eu melhorei meus laudos, eu fiz direito, né? Então eu tenho as minhas engenharias que faz parte do meu currículo. Só que eu sentia que era muito vago os laudos apresentados pela área técnica. Então o que eu fui fazer? Eu fui fazer um curso de direito para melhorar a minha parte de interpretação, a parte de entendimento jurídico. Isso realmente ajudou muito, ajudou muito.
E eu me apeguei bastante à matéria filosofia. A matéria filosofia ajuda muito nessa questão interpretativa, do conhecimento dos termos, das palavras, de onde derivou, o que exatamente é cada termo, tá? E isso ajuda muito a gente da área. Se você tiver chance de, você é perito, tiver chance de fazer o curso de Direito, faça. Vai te elucidar muito, vai te ensinar muito como elaborar um laudo, como funciona os andamentos judiciais, porque algumas sentenças elas são para gente comum, parece imoral, mas na verdade ela está seguindo a lei técnica, então ajuda muito. Bom pessoal, eu tentei aqui explicar para vocês a diferença entre quesitos preliminares, complementares, suplementares e de esclarecimento. Então, fazendo um resumo, preliminar vai da nomeação até a diligência, que é a perícia. Os complementares e suplementares são a mesma coisa, vai da diligência até a entrega do laudo. E depois do laudo vem os quesitos de esclarecimento, ok? Então eu vou ficando por aqui, se precisar, qualquer coisa, tem meus dados aqui na descrição. Grande abraço a todos, até mais!